Qual é o seu nome? Daiane. Daiane, qual é o testemunho? Pastor, a minha mãe, ela estava manifestando demônios. Teve um culto, acredito que a igreja inteira, quem estava, o Senhor mostrou. E assim, desde quando eu me conheço por criança, como eu falei para o Senhor, né? Como eu já contei a nossa história, desde quando eu era a idade do Kennedy, a minha mãe, ela manifesta demônios dentro de casa. Peraí, o seu filho hoje tem quantos anos? Hoje o meu filho vai fazer 12 anos. 12 anos. Desde a idade do seu filho, você já via isso? Sim, ela manifestava, mas eu não tinha entendimento. E eu lembro que eu sentava em cima dela e o diabo ficava falando, e eu em cima dela, o meu pai com álcool, porque não tínhamos entendimento nenhum e achávamos que era problema de nervoso na época. E ele falava que ia destruir a nossa família, o casamento e várias coisas assim muito ruins. E durante o tempo eu fui crescendo, aí o tempo foi passando, conhecia Deus, conhecia a palavra, e assim, um tempo ela começava a manifestar, com o tempo parava, isso foi até agora. Hoje eu estou com 31 anos, e ano passado o Senhor também cuidou dela. Ela veio para cá, para minha casa, da mesma forma. Ela tem ela tinha, aliás, como se fosse depressão, é a mesma coisa como se fosse depressão. E o Senhor orou por ela e ela ficou livre. Eu acredito que todos ouviram que eu contei esse testemunho. Aí as pessoas podem estar se perguntando, mas ela não estava livre, por que ela voltou assim? E da outra vez, que foi em junho do ano passado, ela saiu daqui livre, ela estava feliz, porém, aconteceu alguns equívocos que ela parou de ir na igreja. Peraí, olha só. Quem lembra da mãe dela? Um domingo de manhã ela esteve aqui no culto, nós oramos por ela, um espírito maligno manifestou nela, nós mandamos aquele mal embora, ela ficou livre. Só que ano passado, o que aconteceu? Eu cuidei dela, fui até na casa dela, como ela está contando aqui, e nós oramos por ela, o mal se manifestou, e o mal, quais os sintomas que ela tinha com esse mal na vida dela, Daiane? Pastor, ela começa a querer ficar só dentro de casa, aí ela treme, começa a tremer do nada, diz que sente muita dor de cabeça, aí chora, e aí fala que sente uma dor no peito, uma dor no coração, aquele aperto. Ela diz que não tem explicação para o que ela sente. E ela, assim, na verdade, o dia que o pastor orou aqui na igreja por ela, o pastor falou, eu não vou falar da vida dela, mas ela deve sofrer muito, né? Porque o demônio que está na vida dela, ele é o demônio do sofrimento. E a minha mãe realmente, ela sofre muito, sofria, porque eu creio que não sofre mais. Há muito tempo ela vinha com esse problema espiritual. Sim, e esse problema dela, como todos sabem, deve pensar assim, nossa, Daiane, toda vez que sobe no altar é para contar de algo espiritual. Sim, é para contar de algo espiritual, porque através dela, a gente na nossa família passou todos por esse problema. Eu passei, os meus 2 irmãos, o meu filho e as irmãs dela. Então assim, o diabo ele sai da vida de um e ele entra na vida de outro. Só para que você possa entender um pouco, eu cuidei da família toda, gente. E para que vocês possam entender, quando eu oro para poder expulsar o mal espiritual da vida de alguém, tem muitas pessoas que pensam que quando o pastor ora e o mal manifesta, o pastor está chamando demônio para a vida das pessoas. Não, o mal já estava ali há muito tempo. Eu não conhecia ela quando ela era criança. Ela falou que desde a idade do filho dela, que tem 12 anos, 12 anos, ela via a mãe dela sofrendo com isso. Mas olha, coloca atenção aqui, por favor. Isso que eu ia falar, terminou não completando. Nós libertamos ela através do nome de quem? Jesus. Ela foi, e eu falei assim para ela, olha, não se afasta de Deus. Porque a Bíblia diz, gente, que quando uma pessoa está com Deus, e Deus liberta ela, o que acontece? Se ela não permanecer com Deus, a Bíblia diz que aquele mesmo mal, aquele espírito maligno que saiu, ele volta e traz 7 piores do que ele. E a situação da pessoa se torna muito pior. Você entende o problema quando a pessoa sai da igreja? Não é questão de que o pastor queira que você esteja na igreja todo dia, toda hora, não, negativo. Mas a igreja é um lugar onde a sua fé é fortalecida. A igreja é um lugar onde você recebe uma palavra
e a sua fé te leva cada dia mais para próximo de Deus. Quando a pessoa ela sai da igreja, ela fica, sabe, vulnerável ao mal. E quantas pessoas eu já vi assim, que saíram e o mal voltou, o problema voltou, uma situação pior ainda, sabe, atacou a pessoa. E hoje, como é que ela está, Daiane? Então, aí só para completar o que o pastor disse, da outra vez que o pastor libertou, ela estava, assim, menos do que agora dessa vez. Agora, quando ela voltou a ter o problema, ela estava, é o que o pastor falou, voltou, parece que triplicado todos os problemas, todos os demônios que estavam na vida dela. Antes ela manifestava só o pastor colocando a mão na cabeça dela. Dessa vez não precisava relar, ela dentro de casa do nada manifestava, sem pastor, sem missionária, sem ninguém. E daí nós oramos, o pastor orou aqui por ela, orou uma semana. Eu acho que eu ligava para o pastor 3, 4 vezes no dia: pastor, me ajuda que a minha mãe está manifestada. E o pastor orou, a gente orou, jejuamos, e dessa semana para cá ela está muito bem, não está mais manifestando. Ela me disse que não está sentindo mais arrepio. Ela tinha uns pulos que geralmente quando ela pulava é que ela já ia manifestar, e ela tá, até a voz dela mudou, a alegria, e ela está liberta. Eu já creio em nome do Senhor Jesus. Está feliz? Sim, muito, pastor. A família toda está livre então. Graças a Deus. Amém. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Louve o nome de Jesus bem forte, gente.